Olá, seguidores da Porção dos Anjos, bem-vindos ao canal para mais um vídeo. É com muito prazer que eu trago hoje para vocês Highland Park. Conhecem esse rótulo aqui? Harold. Estão curiosos? Então, pessoal, vou falar tudo a respeito desse whisky. Vou contar a história que é bem legal. Pessoal, então acomodem-se, sirvam a dose de whisky de vocês e venham comigo para mais uma degustação. Olá pessoal, sou Patrick Goulart. Como falei na introdução do vídeo, com muito prazer que eu trago hoje para vocês uma das minhas destilarias favoritas. E não só por conta do whisky, mas sim por conta da história que os rótulos deles trazem e a história viking que eles trazem, eles fazem questão de trazer na produção dos whiskies deles. Estou falando da Highland Park. Cara, eu adoro, eu sou apaixonado, sou fã de carteirinha, inclusive sou colecionador de whiskies da Highland Park. Pois é, então aqui é o meu fraco, né? Mas serei o mais neutro possível na degustação desse cara aqui para vocês hoje. Trago o whisky Harold. Conhece? Já viram esse cara vendo? Então aqui a caixinha dele, né, traz o escudo ali na frente, uma caixinha cinza, bem legal. Lembrando, né, a Highland Park ela é uma destilaria fundada em 1798, está aqui a história dela. E, cara, eu adoro a Highland Park, ela, na verdade, né, ela fica ali nas ilhas, né? Ela não é em Highland, ela é um pouco desprendida ali da região de Highland, é uma ilhota que tem ali naquela região. E esse cara aqui, o Harold, é um whisky que tem uma história sensacional. Eu já estava bebendo ele, eu vou dar mais uma calibrada na nossa dose, enquanto a gente conta a história. E esse cara aqui, ele tem uma história bem interessante. Não quero deixar o vídeo muito longo, então vou tentar ser o mais sucinto possível. Então colocar aqui o nosso whisky, falando um pouquinho, uma garrafa de 700 ml, graduação de 40%. Ele faz parte de uma série que a Highland Park tem para Dutch Free. Esse cara é um dos whiskies que faz parte dessa série. Na verdade, o nome dessa série é The Warrior Series. Aí tem esse whisky, tem outros que eu tenho aqui. Com o tempo eu vou mostrando eles para vocês. Então vou deixar aqui para não ficar lendo a caixa sem olhar para a câmera, né? Vou deixar ela mais em frente aqui. Pessoal, falar um pouco sobre esse cara. Esse não gostei, vou deixar aqui mesmo. Vamos falar um pouco sobre esse cara. Primeiro, quem foi Harold? Harold foi um rei nórdico, né, um rei viking, um dos mais conhecidos aí. Vou falar um pouco da história, vou ler um pouco da história, então hoje eu vou pedir ajuda aqui ao computador. Tá? Então, o Harold, primeiro eu vou falar o que está aqui na caixinha, né? Ele era conhecido como reverenciado, né, todo mundo, pelo seu exército, pelas suas tropas, era um rei muito respeitado. Esse escudo, na verdade, ele faz alusão ao escudo sangrento, né, que ele era conhecido como escudo sangrento. Ele também era conhecido como Berserkers. Berserkers quer dizer sanguinário. Então ele era um cara sanguinário, ele era o que levava o escudo sangrento, ele era intrépido, era um herói intrépido, né? Várias denominações, e ele está então nas sagas Vikings, tá? Inclusive quem viu o seriado Vikings aí vai lembrar dele. Eu vou colocar a foto do personagem Harold do seriado e vou colocar também fotos, gravuras, né, do verdadeiro Harold, que viveu, cara, incrivelmente. Isso eu fiquei chocado. Ele nasceu
em 850, tá? Depois de Cristo, 850, ele reinou de 872 até 933 e ele acabou morrendo em 943 aos incríveis 93 anos de idade. Impressionante, né? Ele foi um rei norueguês, então eu fiquei chocado. Naquela época, o cara viveu 93 anos. Poxa vida, né? É algo inacreditável, inacreditável mesmo. E outra coisa que eu achei interessante é que o Harold, ele teve 23 filhos com 10 mulheres diferentes, e desses 23 filhos que ele teve, 12 tornaram-se reis, ou da Noruega ou de algum dos países ali que eles conquistaram. Inclusive a Islândia deve-se à descoberta daquele local lá e a colonização viking da Islândia deve-se a Harold, que foi um dos colonizadores que colocaram lá, levaram os seus navios de dragões, né, até aquela região e fizeram uma comunidade viking na Islândia, tá bem? Então foi esse cara aqui. Acho que contei mais ou menos a história, né? A história é muito rica, tem muita coisa, mas então a gente ficaria aqui 1 hora falando. Vamos ver o nosso whisky. O que esse cara aqui vai trazer? Eles falam, a Highland Park fala, que é um whisky que vai trazer uma complexidade interessante, porque na verdade ele passa por barril West Bourbon, barril West Sherry e barril europeu, tá? Barril de carvalho europeu. Então isso aí é legal, ele passaria por 3 tipos de barris diferentes. Vamos ver o que ele vai trazer então para a gente no olfato. Primeiramente, né? Eu acabei servindo demais, vai ficar meio difícil de ver aqui o corpo dele, mas vamos tentar. Ele não leva corante, tá? A Highland Park deixa claro isso, que ele é natural, sem aditivo algum. Então ele traz uma coloração acobreada, amarelada, puxando um pouco para coloração mais ouro. No olfato, ele é um whisky cheiroso. A densidade dele é uma densidade média. A gente vai sentir nele, dá para sentir que ele tem influência de sherry, sim. A gente sente um whisky amadeirado, a gente pega carvalho nele. Ele é um NAS, gente, é um single malt NAS. E aí ele traz dulçor, baunilha, caramelo. Traz essa nota de sherry, então puxando por uma fruta roxa, uma fruta vermelha, alguma coisa de cereja, cerejas mais escuras, alguma coisinha de uma framboesa. Não chega aí para frutas negras, fica mais em frutas roxas, maduras. Mas a influência de sherry nele a gente sente bem. Álcool não é agressivo. E traz uma leve picância, eu diria uma pimenta branca, puxando um pouquinho de gengibre. Bem interessante. Pessoal, com muito prazer, eu vou degustar esse cara aqui para vocês hoje. Eu que sou amante de história, apesar de ser professor de química, né? Ser químico, eu sou amante da história. E esse whisky aqui é um rótulo que me traz bastante prazer em falar, já que eu tive que ir na história, pesquisar sobre, né? Com muito prazer que eu digo, pessoal, cheers! Bem tranquilo, bem fácil de beber. A picância. Os whiskies da Highland Park, eles têm uma característica de picância que esse cara aqui até não tem tanto, que é de secar a língua, né? E depois liberar o whisky. Esse aqui não tem tanto isso.
Ele vai trazer uma picância bem leve, lembra bem essa pimenta branca e traz bem o gengibre, bem presente, assim, é bem fácil a gente sentir. E aí a gente vem com aquele caramelo, aquela baunilha. O álcool não é agressivo, mas a gente sente um pouquinho. E aí o que ele traz? Esse frutado, não é muita explosão de frutado, tá? É tudo bem equilibrado. E aí traz essa cereja madura, mas o que mais ele acaba trazendo para mim seria essa baunilha e esse gengibre. Isso é bem fácil da gente sentir. Na verdade, no olfato, eu peguei mais frutado, que remete ao sherry, né, do que no palato. No palato eu peguei só essa cereja madura. O tempo de boca dele é rápido, vai ficar uns 4 segundos, 5 segundos. Quando é Highland Park, né? Eu pelo menos espero um whisky mais potente, com mais tempo de boca, esse aqui não. E ele deixa de retrogosto. Cara, ele passa muito rápido, assim, passa rápido. Tá? E o retrogosto dele, para mim, fica gengibre e uma picância da pimenta branca. Tá? Seria o que ele deixaria. A língua fica um pouquinho dormente, mas a deglutição vai fácil e em seguidinho ele desaparece. Então eu não tenho uma persistência muito alta. A correspondência buco-nasal dele, ok, tá? Conversou bem. Mas o que eu acho uma pena desse whisky é que ele é 40%, né? A gente gostaria de um Highland Park que fosse pelo menos 43%, mas essa série ela é assim. E a gente quando compra já sabe disso, então não dá para reclamar, mas a gente reclama igual. E eu queria que ele tivesse mais presença, mais corpo, mais punch, ele acaba não tendo. Um whisky com uma drinkability muito fácil, barbada de tomar, mas traz o DNA da Highland Park, traz aquela presença da Highland Park, a gente consegue ficar satisfeito com o que ele entrega, e não é um whisky que vai sair muito caro. Então esse cara que vocês vão estar encontrando no Mercado Livre, né, o pessoal que traz da fronteira, e a faixa de preço dele, dependendo aí do vendedor, vai sair ali entre 300 e 400 reais. Cara, para um whisky cheio de história, né, para a gente fazer a série, ter a coleção, ter o Harold Escudo Sangrento, né, o sanguinário Rei Harold, eu pago faceiro e não teria problema quanto a isso. Se vocês disserem, pô, mas com esse dinheiro eu compro outra coisa, outro whisky mais complexo, até compro, mas tu não vai ter o Highland Park Harold aí na tua coleção, no teu bar. Eu aqui no pub da Porção dos Anjos, como sou amante de Highland Park, faço questão de ter esse cara aqui, tá bem? Porção dos Anjos, carinho, vou deixar assim, tá? Vou deixar assim. A gente queria mais potência, né? Queria uma graduação um pouco maior. Então vamos deixar assim, Não vou carimbar nem não carimbar, deixa assim. Tá bem, pessoal? Gente, o nosso review foi esse, espero que tenham gostado. Um pouco da história aí dos Vikings, um pouco da história do Rei Harold, o Sanguinário, né? Esse cara aqui que eu trouxe para vocês hoje, inédito, né? Review inédito nosso. Não esqueçam de deixar o like de vocês, que é importante, não custa nada e ajuda o canal a crescer. Compartilhar com os amigos, comentem, gostaram? Querem os outros Highland Park que eu tenho aqui no pub da Porção dos Anjos? Os outros da série? Deixem os comentários aí. Agradecer a audiência e a paciência de vocês. Vou ficar bebendo meu Highland Park Harold. Pessoal, cheers, até mais. Valeu!